Este é você. Acabou de comprar uma capa nova para o seu celular, uma película para a tela e talvez até um seguro contra roubo. Você acha que está super protegido. Você vive em uma bolha de proteção, onde a maior ameaça é, honestamente, derrubar seu celular no chão. Agora, volte no tempo. Muito tempo atrás. Esqueça seus pais, seus avós. Volte até este cara com um escudo de madeira na mão, de pé em um campo de batalha. Esse é seu ancestral. Ele não tem nome, nem sapatos, e não faz ideia de que você, que vive reclamando da bateria do seu celular, sequer existe. Mas aqui está a verdade. Se aquele cara, ou qualquer um antes dele, tivesse morrido por causa de uma ferramenta de proteção ruim, você não estaria aqui. Você não está aqui porque é especial. Você está aqui porque, de alguma forma, sua família sobreviveu a tudo. Eles deram sorte, foram teimosos e não morreram quando deviam ter morrido. E hoje vamos ver como sua família quase foi destruída por causa de uma coisa que deveria ajudar: as ferramentas de proteção. Vamos falar de 5 momentos em que as ferramentas do homem foram mais perigosas do que a ameaça. Vamos lá. 5. As armaduras medievais. Quando a proteção tinha um peso. Imagine um cavaleiro medieval. Ele é coberto de metal da cabeça aos pés. Como um robô, a ideia era que as armaduras o protegessem de espadas e flechas. Parecia uma boa ideia. Acontece que a armadura era tão pesada que os cavaleiros mal conseguiam andar. Se eles caíssem do cavalo, não conseguiam se levantar. Um cavaleiro podia morrer de calor ou sufocamento dentro da sua própria proteção. Se seu ancestral fosse um cavaleiro medieval, ele estaria se arrastando em um campo de batalha, mal conseguindo levantar a espada. Ele não seria morto por um inimigo, mas por um ataque cardíaco. A armadura, que deveria protegê-lo, era sua maior fraqueza. No final, a armadura se tornou um símbolo de status e não de proteção. Quem podia comprá-la? Os ricos. Quem morria com ela? Os ricos. 4. O navio de guerra de madeira. Quando a proteção pegou fogo. Nos séculos passados, os navios de guerra eram feitos de madeira. A ideia era que a madeira era forte e podia aguentar o peso dos canhões. Parecia uma boa ideia, acontece que a madeira quebrava e, o mais importante, pegava fogo. Os navios de guerra, que deveriam proteger as nações, se tornavam fogueiras gigantes em questão de segundos. Se seu ancestral fosse um marinheiro em um navio de guerra de madeira, ele estaria numa caixa de fósforo gigante. Ele não morreria por causa de uma bala, mas porque o navio dele explodia em chamas. O navio de guerra de madeira era um ótimo exemplo de como a proteção pode ser a causa da sua destruição. 3. A trilha do Oregon, quando o vagão virou caixão. Nos anos 1800, as pessoas queriam ir para o oeste dos Estados Unidos. Elas pegaram suas famílias, suas coisas e foram em carroças. As carroças, que deveriam proteger a família e os bens, se tornaram uma armadilha. Elas quebravam, ficavam presas na lama e muitas vezes tinham que ser abandonadas. As carroças, que deveriam ser a salvação, se tornavam um peso na jornada. Se sua família estivesse em uma carroça na trilha do Oregon, eles teriam que decidir se abandonavam seus bens ou morriam de fome. As carroças, que deveriam proteger a família, eram uma causa de atraso e de morte. No final, a carroça era um símbolo de esperança, mas também um lembrete de que o que você carrega pode ser o que te mata. 2. As armas de fogo antigas. Quando o tiro saiu pela culatra. As primeiras armas de fogo eram uma grande invenção. Elas eram poderosas e faziam um barulho assustador. Mas as primeiras armas de fogo eram tão perigosas que podiam explodir na mão do usuário. Elas eram lentas para recarregar e muitas vezes não funcionavam. As armas, que deveriam ser a arma definitiva, se tornavam uma aposta. Se seu ancestral fosse um soldado, ele estaria segurando uma arma que podia explodir no rosto dele. Ele não estaria com medo do inimigo, mas da própria arma. A arma, que deveria proteger o soldado, se tornou uma roleta russa. E 1. O escudo dos romanos. Quando a proteção virou escudo humano. Os soldados romanos eram famosos por sua disciplina e estratégia. Eles criaram uma formação chamada tartaruga, onde os soldados se cobriam com escudos. A ideia era que a formação os protegesse de flechas e lanças, mas a formação era lenta. Os romanos se tornavam um alvo fácil para ataques de cavalaria. Se seu ancestral fosse um soldado romano, ele estaria se escondendo atrás de um escudo, com seus amigos, mas também estaria preso. A formação, que deveria protegê-lo, o tornava um alvo fácil. O escudo dos romanos era um símbolo de união, mas também um lembrete de que a união, às vezes, pode te matar. Então,
Aqui está você, sentado no seu sofá, reclamando da bateria do seu celular. Você existe porque seus ancestrais sobreviveram a essas ferramentas. Você existe porque a humanidade, apesar da sua burrice, conseguiu se adaptar. Seja grato por ter um seguro contra roubo.